Olá, eu sou a Ana e hoje vou gravar um vídeo que é uma reação a uma casa. Eu já vi alguns minutinhos, portanto parece-me que será interessante. Para mim é melhor gravá-los como reações, porque se eu vejo antes e tal, depois também não é tão divertido para mim de os gravar. Então vai ser uma reação, eu ainda não vi a casa, já deu para perceber mais ou menos o estilo. Basicamente isto é um casal que eu não conheço, eu estou a olhar para aqui porque tenho aqui o computador, estão a ver, pousado em cima da minha tábua de passar a ferro, estou sentada no sofá, o que não é espetacularmente bom para as minhas costas, mas pronto, é o que é. Mas é confortável, é confortável. Este casal eu não os conhecia, portanto são ingleses, ele é um comediante e ela, eu penso que será designer de interiores, porque é cofundadora de um estúdio de design de interiores, portanto presumo que seja designer de interiores também. Esta casa está na Cornualha, que é, eu tive que ir ver, porque eu sabia que era Inglaterra, mas não sabia bem como descrever. É um condado situado no extremo sudoeste de Inglaterra. Conhecido pelas suas belas paisagens, praias e clima ameno. Portanto, isto foi o que o Google me disse. Só para termos um contexto, será uma segunda casa, portanto acho que eles vivem e trabalham em Londres e depois de vez em quando vêm para aqui. Mas espera lá, porque onde isto está, isto é bastante longe de Londres, acho eu. Certo, não é assim tão longe. Vim aqui ao Google Maps. Pronto, é o mais seguro, porque Londres também fica muito cá para baixo no país. Ok, certo. Vamos avançar, eu perco nestas coisas, não é? Portanto, eu já disse que faço estes vídeos na conta. Agora não sei se já disse, eu sou designer de interiores de formação, é por isso que eu vou fazendo estes vídeos de vez em quando. Gosto muito de ver como é que as pessoas resolvem os seus espaços, como é que os organizam, as cores que usam, e vou dando a minha opinião. No fundo, é um bocado isto, tentando não julgar as escolhas, mas julgando de vez em quando. Portanto, eu vou iniciar aqui a gravação. Pronto, eles estão-se a apresentar e parece-me que eles vão começar pelo exterior. Eu depois coloco o vídeo completo lá em baixo, o link para o vídeo completo, ok? Pronto, isto tem um jardim bastante grande, eles estão aqui ao pé da piscina. Eles já conheciam a zona, acho que ela passava aqui férias com a mãe, pronto, já conhecia a zona. Ok. Portanto, isto tem uma extensão de relevado bastante longa. Aqui à frente da casa, quer dizer, isto serão as traseiras da casa, não é? E parece-me que estou a ver ali uma zona de estar do lado esquerdo e será aqui uma zona de jantar do lado direito? Não faço ideia, não te adiantes, ainda falta. O vídeo ainda agora começou, não estou a mostrar quase nada e eu já estou a fazer comentários. Ok, esta é a zona da piscina. Eu, como vi muito o início, sei que ela comenta que não quiseram fazer tratamentos artificiais à piscina. Eu não sei bem o que é que isso quer dizer. Eu sei que nós cá em Portugal, eu tenho alguns amigos que têm piscina e tu podes usar sal. Pronto, e então isso é um tratamento bastante natural e bastante seguro. Esta água está um pouco esverdeada, porque estes meus amigos a água não está esverdeada, então não sei. Mas eu não percebo nada disso, ok? Mas eu até gosto do aspecto, ao mesmo tempo as espreguiçadeiras, parece-me tudo um pouco antiquado, assim muito clássico e antiquado. Aquele chapéu de sol que está ali ao fundo é tão pequenino, não é? Aquilo não tapa as duas cadeiras, não é? Acho que podia ser assim um bocadinho maior. E depois em cima há ali uma casa que eu não sei se terá uma casa de banho, uma zona para a pessoa trocar de roupa, normalmente costuma ser assim, tens uma zona para trocar de roupa se quiseres e tens uma casa de banho, pronto, tens que ir à casa se te apetecer. E há ali uma zona de assento do lado esquerdo da casinha e as espreguiçadeiras, isto está muito simples, está muito limpinho, está muito a condizer, na verdade, o estofo ali da zona de assento, que eu acho que eles vão mostrar mais à frente. É isso, porque eu fui puxando um bocadinho à frente, parece-me que eles vão mostrar. Tem um padrão que eu depois, apesar de ter os verdes do jardim, acho uns verdes que não... Podiam ser uns verdes assim um bocadinho mais acinzentados, talvez. Mais discretos, mas tudo bem. A zona à beira da piscina eu vejo como uma zona lúdica e aqui parece-me tudo muito aprumadinho e pouco confortável ao mesmo tempo, sei lá, as espreguiçadeiras parece-me que a esponja é muito fininha, está tudo muito exposto, poucas sombras aqui nesta zona, se calhar aqui na zona da relva do lado direito terá mais. Tenho muito a dizer sobre o... Quer dizer, não tenho muito a dizer, acabei de quase fazer aqui um tratado sobre uma coisa que eu nem percebo assim muito, porque não tenho piscina. Esta vista até é mais fixe, até é mais aberta.
não sei, ao mesmo tempo sinto que é pouco confortável. Não sei, parece, as espreguiçadeiras não me parecem confortáveis. Parecem-me ser tipo antiguidades. Estão a ver? Elas têm rodas atrás, têm um design que me parece antiquado. Nada contra. Eu acho é que as esponjinhas, mas cá depois ficava mal. Podia ser assim um bocadinho, podia unir aqui o antigo com o novo. E atenção, eu estou a dizer antigo, mas eu não sei se isto é antigo. Mas parecem um pouco confortáveis, pá. E depois é isso, estão muito aqui à torreira do sol. Eu acho que punha, era aquele chapéu ali ao fundo, trocava por um maior, não é? E punha o outro deste lado. Eu sei que há pessoas que torram ao sol, ok? E que não gostam sempre de estar debaixo do chapéu. Péssima ideia, ok? Acho que já toda a gente sabe que isso faz mal. Mas aqui estão a dizer que escolheram ir para wildflowers. Eu acho que flores selvagens não será bem a tradução correta. Mas serão, presumo eu, flores naturais da zona ou autóctones e deixar as flores e as plantas crescerem sem estar a organizar tudo muito bem. Eu lembro-me que eu ainda estudei estilos de jardins quando... Eu agora não sei se foi para o curso que eu ainda dei de formação de design de interiores ou se já foi na faculdade, porque eu tenho ideia de falarmos de jardins também na faculdade. E a ideia é que, a forma que eu me lembro que se organizam os jardins, ou melhor, existem vários estilos de jardins, ok? Tens o italiano, tens o francês, tens o inglês, e o inglês tens outros. E o inglês caracteriza-se por, tu podes até escolher eu acho que estou a dizer bem, está bem, mas pronto, se têm interesse por isso, pesquisem melhor. Mas eu tenho a ideia que é assim, portanto, tu podes escolher as plantas que vais ter, mas depois deixas as plantas crescerem de forma livre. Ao contrário, por exemplo, num jardim italiano ou francês em que tens os arbustos cortadinhos, tudo muito direitinho, as flores contidas naqueles canteiros, naqueles espaços. Percebe-se muito mais a intervenção humana. No jardim inglês, deixa-se mais crescer livremente. Pronto, e aqui ela estava a dizer que é importante para eles também deixar a vida natural que existe ali, abelhas e outra bicharada, andar naturalmente e fazer o que tem de fazer. Pronto, e tem este aspecto de facto um pouco selvagem, mas com alguma manipulação e com algum, enfim, planeamento. E ela trabalhou com quem faz jardins. E eu nunca tive um jardim grande, mas por exemplo, os meus pais também não têm um jardim grande, mas já têm um jardim, pronto, têm um quintal. E trabalharam na altura, foi com uma amiga da minha mãe que também é, ela não é arquiteta paisagista, mas é dessa área, mas acho que não é arquiteta. Acho que o nome é outro, ou como é que se diz? A profissão tem outro nome, mas eu agora não me estou a lembrar. E ela é que escolheu as plantas, porque depois têm que ser plantas que se adequem à região, que cresçam bem no sítio onde estão plantadas e enfim, que prosperem, não é? Portanto, a ideia é que cresçam e que sejam saudáveis. Houve só uma cena que foi o meu pai que quis, porque o meu pai nasceu em África, então ele queria ter uma palmeira. Mas é tipo, coitada da palmeira, não é? Ela tem, é assim, estoica, porque ela tem sobrevivido, mas já teve praga, já teve uma série de cenas, mas ainda está ali. As plantas são muito resistentes, são muito resilientes, é um bocado impressionante. Eu não percebo nada, temos um amigo que percebe imenso de plantas, então quando há um drama aqui com uma planta qualquer, é ele que salva a planta, diz-me o que é que eu hei de fazer, eu faço, e já me salvou para aí 2 ou 3, porque eu sei regar e é isto. Pronto. Mas pronto, e o Luís também vai tratando, sobretudo umas que temos na varanda de trás, pá, que é uma varanda super exposta a tudo, frio, sol, calor, enfim, as plantas têm alguma dificuldade em resistir, em estar bem, não é? Então é isso, já me perdi aqui um bocadinho, mas pronto, há esta preocupação com o natural e com deixar viver, enfim, dentro daquilo que é o natural dentro desta região. E não afetar os outros animais e as outras espécies. Depois temos aqui uma zona de estar, da exterior, que está encostada à casa. Mais uma vez, não gosto destes estofos. Ser de metal, eu acho que é seguro, é bastante seguro, para estar no exterior, exposto aos elementos, ali a mesa com o tampo em pedra. Pronto, é isso, em termos estéticos não gosto muito, porque depois não combina nada com aquela pequena lareira, aquilo será uma lareira. Ou seja, pedra e metal não é que não combina, mas depois, enfim, a pedra que está ali naquela, eu vou-lhe chamar lareira, não sei se lhe posso chamar assim, não combina nada com a pedra que está na mesa de centro. Eu teria escolhido uma pedra mais amarelada, portanto com este tom mais quente, em vez de escolher este tom tão frio.
Estes móveis em metal é isso, eu percebo o lado prático da coisa, porque não só para limpar, mas para aguentarem a ação dos elementos, chuva, sol, etc., vai ser mais resistente, vai sempre haver desgaste. Depois ainda por cima, como eles vivem ao pé da praia e com o ar do mar, etc., tudo isso desgasta bastante. Então, eu acho que o metal é uma boa opção. Existem madeiras com esses tratamentos também para resistirem durante mais tempo. É sempre preciso a manutenção. Não há nada a fazer. É sempre preciso manutenção em tudo, não é? Mas pronto, mas nestas coisas que estão fora e que são mais fustigadas, não é? Por tudo, vai ser preciso fazê-lo mais vezes. Pronto. E depois tem ali uns candelabros. Só que isto tem um estilo que para mim parece um pouco... Eu não sou muito fã. E eu acho que tem a ver com os estofos. Assim, os candelabros é muito feira medieval. Eu não sou muito fã. Pronto, mas isso, gosto pessoal, ok. O espaço em si está organizadinho, mas não me parece muito confortável. Eu punha aqui um tapete, sinceramente, um tapete de exterior. Acho que fica sempre muito bem numa zona de estar, seja exterior ou interior, só que de facto é mais uma coisa depois para tu lavares e para manteres, não é? Pronto, temos que ser realistas. Mas eu colocaria, acho que falta aqui. E depois não é isso, não gosto da pedra e não gosto do estofo. O material parece-me mesmo adequado a exterior, parece-me um material assim mais plastificado. Pela imagem é o que me parece, não tenho a certeza se é. Mas não gosto da cor e não gosto do padrão. Eu sei que é muito clássico, não é? Esta coisa das riscas, mas aqui com este verde, acho que não combina com as cores da pedra da lareira, que eu acho que é bonita. Gosto dessa cor da pedra. Não combina com a mesa de centro, então eu colocaria provavelmente uma cor... Se é para ser clássica, então vamos assumir isso. Ou então, se não, vamos para um padrão, talvez. Eu não sei se este tipo de almofadas de exterior, se existem muitas opções em termos de padrões. Mas eu iria para uns tons mais quentes. Ou então, se querendo manter o verde, não fazer verde e branco, fazer um verde se calhar mais seco, mais musgo, mais claro, e até fazer se calhar 2 verdes. Porque as riscas é isso, eu percebo, as riscas são muito clássicas e parece-me que isto vai estar a ir um bocadinho mais para aí, mesmo por causa daquela zona ali ao pé da piscina, mas eu não escolheria esta cor, este verde acho muito ácido, não sei, é um tom que eu depois acho que não combina muito bem com o estilo que temos aqui, que é um pouco mais clássico. Mas a cena de ser riscas brancas, tudo bem. Acho que tem esse lado também meio balnear, meio praia, não é? E clássico também. Mas é o verde, estou a embirrar com o verde. Talvez um verde e bege. É para casar ali com a pedra. Mas o verde ser mais suave, mais seco. Um verde assim um bocadinho mais acinzentado. Este aqui parece-me um pouco vivo demais e não combina nada ali com a pedra. Ok, vamos avançar. Depois tem aqui uma zona de jantar, ok. Era fixe se eles mostrassem mais onde está. Se calhar ainda vão mostrar, eu ainda estou a 2 minutos, faltam 12 minutos. Ai meu Deus, Ana, vá. Começo a ficar entusiasmada e meu Deus. Aqui, esta mesa e estas cadeiras já parecem estar assim um bocadinho... Sabem, às vezes há uma linha que separa o antigo e o aspecto antigo e batido do tempo e o sujo. O sujo e pouco cuidado. E este, honestamente, para mim, está-me a parecer mais pouco cuidado do que só vintage antigo, sabem? Está-me a dar um pouco essa vibe. Em termos de estilo, quando diz com a zona de estar, eu presumo que isto esteja tudo nas traseiras, portanto, aquilo que eu disse há pouco, de um lado da zona de jantar e de um lado da zona de estar, mas não tenho a certeza. Portanto, até condiz, mas depois este está neste estado e os outros parecem novos. Então, eu aqui se calhar dava só uma pinta delas nesta mesa e nestas cadeiras. Pronto, ok, avançando. É exatamente, vê-se aqui, é isso. Esta zona aqui, esta zona, e depois tem aqui esta cadeira, este banco da exterior de jardim, também parece bonitinho. Ok. Isto é ótimo, este relevado, para uma pessoa, sei lá. Este é o tal, exatamente, é o tal espaço ao lado daquela casinha ao pé da piscina. Pronto, e aqui já temos a madeira. Tudo bem, é isso, eu não sou fã do verde. É o verde.
É o tipo de verde, estão a ver? Porque ele até, contrastando com as plantas, é muito artificial. É isso, isto é tudo muito natural e este verde é muito artificial. É um verde assim ácido. Acho que era só acertar ali no tom do verde. De resto, tudo bem. Pronto, e é isso, não tenho muito mais a dizer. Eu gosto muito mais de madeiras, mas eu percebo que as madeiras, desculpem, para exterior, também para interior, mas pronto, mas para exterior também. Portanto, eu acho que preferia ver móveis com estas madeiras ao pé da casa e acho que ia combinar muito bem com a pedra, tem esses tons assim quentes, mas percebo que em termos de manutenção seja mais complicado. Portanto, tudo ok, existem várias opções e acho que como tal não tem nada de mal. Mas ali o estofo acho que depois também cria esse contraste feito e o tampo da mesa de centro. Yeah, não sou muito fã. Esta é a tal sauna. Pronto, é isso. Eles estão a comentar que eles não gostam muito. Cá quem põe hot tub, tipo, como é que se diz? Um jacuzzi. Mas eles gostam mais da sauna. Não sei, eu nunca fiz sauna e não me parece nada. Não me parece nada atrativo, sinceramente. Isto é uma daquelas casas que às vezes aparece nas séries, eu vejo muitas séries policiais e muitas delas passam-se em Inglaterra. E isto parece uma dessas casas, pronto, que aparecem de vez em quando. Mas o jardim, eu gosto muito desta ideia do jardim selvagem, mas pensado ao mesmo tempo, dessa mistura. Ok, então isto aparentemente era um quarto e casa de banho e eles demoliram e fizeram esta sala de estar, sala de jantar. E tem aqui... Esperem lá, vou puxar para trás porque aparecia aqui. Ok, então temos aqui a zona dos sofás. E ela, pronto, comprou uns sofás a alguém, sei lá, do Instagram. Alguém que vende estes produtos no Instagram e de que ela gosta muito e que vai comprando. Eu tenho que ser sincera, eu acho estes sofás horrorosos. Pronto, não gosto do padrão. Ela depois, eles vão fazer um close-up em que ela passa a mão no tecido e é muito fofinho, parece um tecido super confortável, portanto eles devem ser muito confortáveis, mas eu acho-os feios. Eu não gosto das franjinhas em baixo, não gosto do padrão e não gosto daquela espécie de maçanetas em cima no encosto que eu não sei porque é que existem. Sabem o que é que me parece? Parece-me que estão a segurar. Será que dá para tirar os fios e tombam os braços? É isso? Não sei, eu sou um bocado imaginativa e às vezes invento cenas, não sei o que é. Eu não estou a perceber, estou a tentar aqui arranjar uma razão para isto estar aqui, mas não estou a perceber. E depois, sem tapete, continuamos sem tapetes, mas sinceramente, com tudo o que já aqui existe, quer dizer, aqui ficava bem, ouçam, se eu fizesse este, é que são tantos elementos que eu acho que combinam mal com os sofás em si são muito extravagantes. Tem este tecido assim intrincado e depois tem estes elementos que eu estou-lhes a chamar maçanetas, não será isso? Pronto, enfim, em cima, portanto, dourados, tem as franjinhas em baixo, portanto, eles têm muita presença, têm já muito impacto. A mesa de centro, tudo bem, eu acho que combina, é muito simples, é uma pedra neutra, não é? De cor neutra, com tampa em vidro, tudo muito neutro. Eu colocaria provavelmente um tapete, sim, apesar deste chão ser interessante, mas eu colocava um tapete que seria em princípio um bege, portanto a apanhar um destes tons que está no sofá e depois eu não percebo bem os abajures dos apliques que estão na parede, porque tem aquelas ondas vermelhas. Certo, porque há uma mesa vermelha que eles mostraram ali do outro lado, a mesa de jantar. Epá, mas isto ao pé do sofá, isto é horroroso, eu não gosto mesmo. E depois não gosto nada daquele espelho em cima do sofá dourado, porque é muito kitsch, quer dizer, depois nem sequer é um espelho só com uma moldura simples, dourada, ok, se é para ter espelho. Não, é assim uma peça que também tem muito impacto. O candeeiro que está ali no canto, apesar de ser branco, também é muito trabalhado, tem um pé muito trabalhado. Há aqui muitos elementos a competirem uns com os outros. O chão é um chão que tem impacto, porque depois ainda por cima, apesar de ser só um quadriculado, é preto e branco. São duas cores que contrastam muito uma com a outra. Então, eu acho que acaba por estar tudo a competir pela nossa atenção. Aquela sanca que temos ali nos cortinos... Não, sanca não. Estou a chamar o reposteiro, desculpem. O reposteiro, o sanca é o que está no teto, o rebordo no teto, não é? O reposteiro é o que está ali a tapar os cortinados, portanto, o varão e tal. Também é um elemento que eu não percebo porque é que tem este formato em U, invertido, não sei. Se calhar até há uma razão de ordem técnica, não sei o que poderá ser, ou funcional.
não sei o que poderá ser, mas depois também o facto de ser preto e branco, enquanto que o sofá não tem branco, eu iria mais para um begezinho. Estão a perceber? Tentar puxar ali os tons dos sofás. Normalmente isso é um truque muito usado no design de interiores ou na decoração de interiores, porque ajuda quando vocês têm uma peça que tem muito impacto, porque gostam do padrão, querem tê-la. Então essa é a peça que vai servir de base. E ela fala dos sofás, ela fala que os sofás foram uma inspiração para ela. E então a partir daí tirar alguns elementos, as cores normalmente, desse elemento mais extravagante, neste caso os sofás, e usar algumas cores para outros elementos que sejam mais simples, que tenham formas mais simples. Mas depois tens um espelho, neste caso, mega trabalhado, apesar de ter o dourado que vai buscar ali às maçanetas do sofá. Tens uns abajures brancos que eu acho que é demasiado branco, porque o sofá não me parece ter branco. E se tem, é muito discreto. Acho que parece-me ter os cinzas, tem os pretos, parece-me ter uns beges, assim, uns castanhos acinzentados. Portanto, eu iria mais para essas cores. Acho que o branco depois contrasta muito. Eu não acho que ele fique muito bem com o pavimento, sinceramente, não acho que liguem muito bem, mas nem é o que me choca mais. Porque o pavimento, apesar de tudo, tem assim uma textura da pedra, então não é aquele branco muito artificial. Então acho que ok, dá para uma pessoa. Mas eu iria mais de encontro ao sofá, se calhar estes brancos é para ir mais ao encontro do chão. Mas eu iria mais ao encontro do sofá do que ao encontro do pavimento. E depois há aqui a imagem da zona de jantar, que tem o tampo em madeira, que depois, que mesmo o estilo depois não parece combinar. Portanto, do outro lado dos sofás, aquilo parece muito opulento, vamos lá, uma coisa assim mais... Eu não acho chique, mas pronto, mais para aí, não é? E depois aqui temos uma cena muito rústica, que é esta mesa de madeira, com as cadeiras de palhinha, pintadas de vermelho, isto até parece vagamente alentejano, pronto. Que eu gosto bastante deste estilo, só que depois acho que não combina nada com o que está do outro lado e estamos no mesmo espaço. E depois aqueles móveis do lado esquerdo aqui da mesa, que também aparentemente ela comprou à mesma pessoa quem comprou os sofás, e eu riscava esse contacto da minha lista, pá, honestamente. Mas pronto, mas ela gosta e não vou... Gostos não se discutem, mas eu não gosto nada disto. E é isso, e acho que é um excesso. Pois são muitos elementos a quererem captar a nossa atenção no mesmo espaço. Pronto. E estilos também muito diferentes. Então temos elementos móveis impactantes a competirem, a distraírem-nos, não é? E depois temos estilos também. Porque temos aqui um rústico no meio de coisas que têm muito a ver. Quer dizer, este móvel rústico até parece ter a ver um bocadinho com aquele móvel que está ali do lado direito, que eu não sei se eles vão mostrar com mais atenção. Ok, há esta vista deste lado. Por exemplo, esta vista assim parece outra sala. Parece que estamos noutro espaço. Não continua a ser a minha favorita, mas honestamente até acho alguma piada. Se calhar nos cortinados colocavam um tecido com algum vermelho, não é? Se calhar até com aquelas ondinhas do abajur, dos apliques, por exemplo. Não era necessário, mas pronto, se calhar iria mais por aí. Só que depois, quando viramos para o outro lado, parece que estamos noutra sala, não é? Pronto, daqueles móveis que têm aquele triângulo em cima e são todos espelhados. Então não acho que funcione muito bem aqui no espaço. Estão a ver? Eu acho que aqui dá, neste plano, foi rápido, deixa eu ver se eu consigo aqui. Portanto, dá para ver aqui bem as cores. E depois ainda estão a ver, esta parte com a corda. Não parece que está a juntar as duas partes do sofá, é tão esquisito. Isto se calhar é uma coisa até histórica, talvez. E terá uma razão qualquer. Que não seja essa que eu inventei na minha cabeça, mas pronto. Mas depois tem aqui os cordéis que têm azul. Ou seja, isto é muita coisa, isto é muito estímulo. E eu iria aqui talvez para estes bege... Quer dizer, isto não é bem bege, isto é cinzento. Isto é um cinzento. Mas parece-me um cinzento um pouco quente. A sério, eu iria com... pediria uma... As lojas às vezes deixam fazer isso, que é... Quando és cliente podes levar algumas amostras ou eles vão contigo à tua casa, pronto, para não roubares as amostras, se bem que quem é que quer roubar amostras, mas pronto. E vês em casa, nós fizemos isso, por exemplo, para os sofás dos meus pais, então levas as amostras para casa e escolhes, que é para estar mais ao tom de outras coisas que tenhas em casa, no fundo é isto. E eu acho que eu iria, porque isto tem muitos tons, e para mim estas seriam as peças centrais e depois elementos mais simples, ao longo do espaço. Mas eu aqui dá para ver todo o conjunto, eu acho isto uma salgalhada, pá. E depois tem este quadro aqui,
que fica bem com esta secção, ou pelo menos fica melhor com esta secção, porque tem ali os vermelhos, não é? Tem esses tons. Mas depois não joga bem com esta secção aqui, que eu acho que acaba por dominar mais. Então, honestamente, eu não gosto muito de como resolveram o espaço. Mesmo a cor das paredes, apesar de até ligar com o sofá, eu neste caso até acho que se fossem brancas e teres assim uma base de género pavimento de paredes e depois que seria uma secção e depois o que lá está dentro, não sei se não ficaria melhor. Eu acho que é muito difícil dizer. Eu acho que como estão aqui muitos elementos diferentes, eu acho que há aqui um problema logo de base. É isso, que é teres muitas coisas a competirem entre si. Então torna o espaço para mim pelo menos confuso e não muito confortável. Não acho isto muito confortável, acho mesmo fragmentado. Parece-me um espaço fragmentado. Ok, agora passamos para a zona dos quartos. Eu gosto muito destas soluções assim, das tapeçarias nas escadas, teres assim algum elemento na parede. Acho que isso funciona muito bem, teres um pendente como tens aqui, não é? A aproveitar o pé direito que é mais alto nestas zonas, por norma, não é? Porque tens o poço das escadas. E parece-me muito equilibrado em termos de cores e de proporções. Quer dizer, ainda só vi isto, mas parece-me ok. Pronto, não sei se eles vão mostrar cada quarto. Ok, há aqui um gosto claro por riscas. Mas estão a ver, estas riscas não me parecem tão chocantes porque os tons não são contrastantes um com o outro e são tons mais suaves também, não é? Estou a pensar em comparação com os verdes lá de fora. Ai, até na casa de banho. Esta até é giro. E tem um lado um pouco rústico ao mesmo tempo, as pedrinhas não são todas perfeitinhas. Até gosto desta solução. Pronto, são 6 quartos, não sei se vão mostrar todos. Ok, eles têm 2 crianças, eu percebi que este é o quarto delas, não sei se percebi bem. Ok, são gêmeas. Aqui é engraçado porque mantém-se um bocado o tema no papel de parede das riscas, ou melhor, não são riscas, não é? São ondas, mas tens essa coisa de as ondas são colocadas de uma forma muito concreta, não é? Como se fossem riscas, eu não me estou a explicar aqui muito bem. Mas pronto, tem flor, espaço branco, flores, espaço branco. Parece-me um quarto muito equilibrado em termos de cores. Aquele espelho ali por cima da lareira, acho que não joga muito bem a bota com a perdigota e ali aquele candeeiro de pé do lado direito. Mas quer dizer, mas como tudo o resto está dentro do tema, não é? Está dentro das cores e dos tons, eu não acho que fica assim tão mal. Parece-me um quarto assim muito vazio para criança, não é? Mas assim, imaginem, para ter brinquedos e para ter... eu não sei que idade é que tem as gêmeas, na verdade ela não disse. Mas acho que ela disse children. Mas em termos de tons está harmonioso, parece-me que está bonito, sim. Mas, não sei, ao mesmo tempo parece muito vazio, ok? E depois eu até acho piada ao contraste do padrão daqueles romanetes que estão nas janelas. Acho que foi uma boa solução colocarem por dentro e não por fora, porque assim não domina tanto o espaço, ainda por cima serem 2, um ao lado do outro. Acho que está bem assim, quer dizer, podia ser só um, mas um muito comprido, depois esses sistemas depois não aguentam muito bem. Ao longo do tempo, quando são muito longos, e nós temos esse problema no quarto com um rolo, eles depois vão perdendo, vai-se tornando mais difícil subir e descer e enfim, gastam-se, o desgaste é mais rápido. Pronto, é isso que eu quero dizer. Portanto, eu acho que isto é uma boa solução e eu acho piada ao contraste do padrão, de ser um padrão quadriculado no romanete e, portanto, na cortina, e ser um padrão mais orgânico nas paredes, como são as mesmas cores. Eu acho que está mesmo a condizer, acho que funciona muito bem. Eu esqueci-me de uma coisa, isto será uma casa mais de férias, pois é, então não é preciso ter tanta coisa. Certo, porque ela fez exato, portanto a cabeceira das camas tem exatamente o mesmo padrão que as paredes, então ela quis que alinhasse exatamente e está aqui a explicar como é que fez, pronto.
Acho que é boa ideia. Sendo o mesmo padrão. Portanto, as cabeceiras da cama até podiam ser uma cor, um bloco de cor, portanto uma cor lisa, não é? E podia ir buscar uma destas cores, um tom mais avermelhado, mais rosado, até podiam ser tons diferentes das flores ou dos romanetes que estão da janela. Uma cama ter uma cor e outra cama ter outra cor dentro desta paleta, eu acho que também era divertido. Mas pronto, aqui para ficar tudo ali muito a condizer, fizeram isto. Sinceramente, eu como designer de interiores, eu nunca me daria este trabalho. Ou melhor, quer dizer, se um cliente me pedisse, sim, não é? Mas para mim, para a minha casa, epá, não. Eu acho que preferia um tom liso, porque depois não podes mexer a cama, não é? E imagina que queres colocar a cama noutro sítio, ou não sei, fica uma coisa muito específica deste espaço, fica aqui muito presa. Mas eu acho que é uma solução engenhosa e que funciona muito bem. E tenho que admirar a persistência, porque acho que isto foi um processo que demorou algum tempo, em ter esta ideia que ela teve concretizada. Portanto, isso é de admirar. Pronto, e aqui dá para ver melhor esse efeito que eu acho que de facto funciona muito bem. Pronto, é assim, eu vou ter que parar por aqui, porque tenho que ir aquecer o almoço e depois vou continuar. Isto eu nunca fiz, isto vai ser uma primeira vez, portanto vou parar aqui a gravação e depois continuo. E é isso, vou almoçar e até já, depois continuo. Ok, voltei do almoço, portanto, vamos continuar. Ora bem, pronto, estávamos aqui no quarto das crianças, vamos passar para a próxima divisão, que eu não sei se é um quarto também. Vamos ver. Não, é uma casa de banho. Ok, eu acho imensa piada este tipo de suportes de varão, assim, ovais, que no fundo é para acompanhar o formato da banheira que está no chão. Mas vamos ver se eles mostram aqui uma vista mais simpática, sem ela estar ali. Se calhar não vai dar. Aquele padrão ali, portanto, parece-me que é um romanete para a janela e tem tons que vão buscar, ou melhor, a cortina é que vai buscar esses tons que estão na cortina, portanto, que estão... Ai meu Deus do céu! A cortina da banheira vai buscar um dos tons que está no romanete na cortina da janela, pronto. Esta banheira parece-me altíssima, altíssima, portanto eu não sei se é um investimento muito bem pensado a longo prazo, porque eu já me estou a ver esbardalhar-me aqui com 44 anos, quanto mais daqui a uns aninhos, não é? Mas enfim. Há pessoal que gosta muito de tomar banhos de imersão, mas eu acho que mesmo assim não precisa de ser uma banheira tão alta, pode ser uma banheira mais baixa. Eu acho que ela é invulgarmente alta, pronto. Eu deduzo que isto seja um tecido adequado para apanhar com água com alguma frequência. Ela se calhar disse, mas eu como estou a falar por cima dela, não sei. Ok, uma vista um pouco mais geral. Isto é uma casa de banho pequena. Portanto, tem a banheira. Pareceu-me há pouco que eles mostraram um plano assim pequenino que me parecia que seria o lavatório, mas eu não estou a perceber onde é que ele está aqui. Pode estar do lado direito, pode estar do lado esquerdo, eu não faço ideia. Tudo bem. É peculiar. Pronto, sobretudo a questão das cortinas, a altura da banheira e a questão das cortinas. E eu questiono se isto será muito prático, ainda por cima elas estão aqui a limpar o chão, quer dizer, elas são mesmo longas, não é? Não me parece muito prático e esteticamente também não acho muito interessante. Ou seja, eu cortaria as cortinas talvez um pouco abaixo ali do fim da banheira, porque ela tem uns pés, nós não os estamos a ver, mas ela está um pouco elevada nesta vista, portanto ela terá uns pés, e eu cortaria assim só um pouco ali abaixo da base da banheira, mas sem estarem a roçar o chão, e de resto como elemento estético, eu tenho que confessar que acho alguma piada esta, parece um dossel, mas é para a banheira, acho alguma piada, pronto. Depois tem ali aquela, está tudo muito atravancado. Aqui, não é? Porque depois tens ali um suporte para toalhas do lado direito, que está ali mesmo encaixado, e o aquecedor de toalhas do lado esquerdo. Não sei, parece-me tudo um pouco atravancado. Eu acho que talvez não tenha sido a melhor opção para uma casa de banho tão pequena colocar esta banheira. Eu não sei se não optaria por um duche, sei que não é a mesma coisa, ou por uma banheira mais pequena, porque possivelmente é isso. Eu não faço ideia qual é a medida desta banheira. Ela até referiu-se a ela como massiva, portanto, e depois ela é muito alta, então eu deduzo que em termos de proporção ela realmente seja maior do que o normal. Não sei.
Mas eles mostraram um pouco desta divisão. Deu para ver, o lavatório estava ali encaixado atrás da porta do lado esquerdo, quando estavam a fazer o plano. Para trás via-se um pouco do lavatório. Ok, este é outro quarto, será o quarto do casal. Eu acho alguma piada a este armário e a forma assim meio tosca com que estas listas azuis estão pintadas nas portas. Acho piada a isto. Acho que mistura assim o clássico e o rústico. Acho piada. Ok, agora estão a mostrar outro armário que estará no outro quarto. Ok, desculpem, isto foi um pouco confuso. Pronto, este que é branco e azul está neste quarto. Eles estavam a mostrar um outro armário que estará num outro quarto e que foi pintado de uma forma semelhante, mas com outras cores. Mas nem vou falar disso porque eles mostraram um pouco. Pronto, este parece-me interessante. O quarto parece-me um quarto convencional. Pronto, a forma como está disposta a mobília. É que depois eles vão mostrando imagens de outros quartos, isto é confuso. É porque ela agora está a falar dos tecidos que vai aproveitando, compra no eBay e aproveita para estes pormenores decorativos. Eu acho bonito. Mas em termos de vídeo, fica um pouco confuso. Está a falar da iluminação também. Sim, tem algumas peças interessantes em termos de iluminação. Não percebo bem a utilidade de ter apliques por cima de candeeiros, de mesa neste caso. Há de ter uma razão qualquer. Se calhar não tem uma luz de teto, ou seja, as luzes de teto no quarto são úteis sobretudo para quando vais ao quarto buscar alguma coisa e então acendes logo a luz geral, vês e tal e fechas, porque normalmente quartos, isto vale para salas de estar também, sobretudo, para esses espaços em que queres estar relaxada, em princípio, de uma maneira geral, ou relaxado. E então é bom ter, uma luz geral para, em termos funcionais, usarmos a divisão, quando precisamos de lá ir, etc. Mas depois, para estar na divisão e usufruir da divisão, ter uma luz mais indireta, provavelmente mais quente, mais confortável, a que dê para ler e tal, e isso vai-se lá pela intensidade da luz, não é preciso ir para cores mais frias, que tornam o espaço mais ascético, mais como uma cozinha ou como uma casa de banho, na maioria das vezes. Se bem que eu aí nem iria para a azul, iria mais para uma neutra. Pronto, neutra mais para o frio, pronto, porque a luz fria ajuda a ver melhor as coisas, pronto, com mais definição. E então para quem está a cozinhar e etc. é útil, para quem vai à casa de banho, de uma maneira geral não, mas às vezes na casa de banho é onde nós vemos algumas cenas que temos na pele ou fazemos um curativo ou qualquer coisa do estilo. E então convém ter pelo menos uma luz geral que seja mais fria. Imaginem, para tomar um banho e tal, há quem tenha a luz do espelho, por exemplo, e então será uma luz mais confortável, então pode ser essa luz, vais fazer outras coisas corriqueiras, mas convém ter essa opção, de ter uma luz mais fria para, enfim, para um lado mais funcional. Mas perdi-me agora aqui um bocadinho na questão da iluminação. Sim, não percebo bem e depois também não vejo grande relação entre o aplique e este candeeiro. Mas pronto, mas eu estou à espera. Eu já percebi que isto é alguém que gosta de ecletismo e de mistura. De cores, de contraste entre as cores. Que eu acho que até neste espaço, daquilo que eu já vi do espaço, está feito de forma mais harmoniosa. Eles têm lareiras nos quartos e eu acho que isto é uma característica destas casas que eu não sei de que época é que são. Por acaso não sei se diz aqui. Não diz. Porque dentro do estilo inglês tens as casas vitorianas, georgianas, etc. Que acho que tem a ver com os reinados. Quem é que estava a reinar na altura e dá-se esse nome ao estilo da altura. Acho que tem a ver com isso, pronto. E ela estava a dizer que aqueles mudaram a lareira, que poderia ser problemático, porque depois também, quando são casas históricas, muitas vezes há regras, tu não podes fazer tudo às três pancadas, tem que ser, algumas coisas têm que ser com aprovação, enfim, estatal, não sei se posso dizer assim. Mas ela diz que a lareira que lá estava antes também já não era a de origem, então não é assim tão problemático, ela mudou, deixou ficar, não é, esse elemento, e eu acho piada a isso, mesmo que não uses esse elemento arquitetónico, acho que pode ser usado de forma decorativa, como no último vídeo que eu fiz de um apartamento em Paris, em que eles também usam a lareira como um elemento decorativo, não a usam de facto, mas ela está lá, se for preciso usar, ela está funcional, e eles podem alterar as coisas na sala, não é? E aqui
eu percebi que ela está funcional, mas lá está, depois como eu vou falando por cima, é isso. Eu ponho o vídeo lá em baixo, depois se vocês quiserem ouvir, não tenho a certeza. Não é muito relevante para isto que eu estou aqui a fazer, que é avaliar um bocado o estilo do quarto, que aqui me parece um estilo mais suave e mais harmonioso, com mais relação entre os vários elementos que estão aqui a decorar o espaço. Se bem que eu acho que eles vão passar para outra... está aqui esta vista. Eu preferia uma vista para a cama. É isso, há um verde que está nas paredes, que é assim um verde muito clarinho, seco. Portanto, não é um verde vivo, não é assim mais seco, que eu acho que não tem grande relação com o verde que está no sofá, que por sua vez está à frente da cama, e que pode dar jeito para uma pessoa estar ali, relaxar um bocado, ler, pousar coisas, sei lá, a roupa do dia anterior, seja o que for, em termos funcionais, mas também de usufruto, de relaxamento, acho que é útil. Agora, em termos de cores, também me parece haver alguma relação, mas é difícil dizer desta vista. É assim, porque as cortinas depois têm algumas cores que vão ligar com a almofada que está na cama ou as almofadas que estão na cama. Eu tinha também uma lista verdinha, portanto aqui está o rosa, nesta vista parece que as cortinas são só rosa e brancas. Um rosa coral, portanto é assim um rosa quente. Mas eu penso que eles há bocado mostraram assim um close-up e tem lá uma listazinha verde também que vai buscar ali ao tecido do sofá. Eu acho que falta aqui alguma coisa, mas eu estou-me sempre a esquecer que isto é uma segunda casa. Isto não é a casa onde eles vivem todos os dias, pronto, é onde vão passar férias ou passar assim umas temporadas. Portanto não terá tudo. Mas em termos decorativos, sabem, é este espaço aqui vazio do lado direito e à frente do sofá, parece-me excessivo. Eu acho que colocariam então ali aqueles dois quadrinhos pequenos em baixo, eu colocaria ali um móvel, uma consolazita, qualquer coisa, parece muito vazio. E se calhar em vez do sofá teria umas banquetas por baixo das janelas. Pronto, mas não sei se é possível porque depois está ali uma cómoda aqui do lado esquerdo, com o quadro por cima espiado a este canto. E se calhar não dá para ter aqui uma banqueta, se calhar iria atrapalhar ali a abertura das gavetas, não tenho a certeza. Mas isto parece muito vazio. Eu, se possível, colocaria aqui uma consolazita e aqui umas banquetas ou outro elemento, ou bancos em madeira, não sei, e aqui colocaria uma banqueta em vez do sofá. O sofá parece-me excessivo quando não tens assim mais nada à frente, não tens uma mesa de apoio, ou de centro, ou qualquer coisa que te apoie. E depois o facto das costas do sofá também serem um pouco mais altas do que a cama. Não é? Não acho que fique muito equilibrado. Isso realmente não sou assim muito fã. Mas como geral, enfim, conjunto de elementos, acho que sempre está mais equilibrado. Pois aqui, por exemplo, nesta vista está a tal cómoda, mas que não dá para ver muito bem. Estou aqui a ver se consigo apanhar uma vista melhorzinha. Mas é difícil, pronto. Há aqui uma vista que eu acho que eles mostram melhor, o geral. Aqui um pouco mais para trás, aqui. Ok, por exemplo, aqui o sofá, eu acho que estas cores, se calhar vai buscar um bocadinho aqui a almofada, este verde, que é até um verde, desculpem, um verde ou um azul turquesa. É engraçado porque na outra vista parecia mais verde do que me está a aparecer agora. Aqui nesta vista está-me a parecer um pouco mais azul. Isso depois tem a ver com as lentes e a edição das cores destes vídeos, pronto. Então não tenho a certeza, mas parece ir buscar um pouco ali a almofada, que tem este padrão, que vai buscar tons, que tem tons vermelhos que combinam ali com a cabeceira da cama, e eu deduzo que este tecido que está aqui na cabeceira tenha sido usado para fazer este rebordo. Isto tem um nome, é um vivo, acho que se chama vivo, que eles têm usado para pôr na almofada, tipo como tem aqui, estão a ver? Faz assim um vivo, e eu acho que é um assento interessante, decorativo, e que faz essa ligação ali com a cabeceira. As mesas de cabeceira, acho-lhes piada. Por acaso acho-lhes piada, não sou muito fã daquele tampo em pedra, mas acho que é discreto, acho que até combina, e gosto do design das mesas de cabeceira. Tem assim um lado vintage, meio modernista, que eu acho alguma piada. Modernista, acho que estou a pensar no estilo correto. E depois o do céu, também acho giros do céus. Pronto, ouçam, mas não há assim muitas mais vistas, é difícil. Parece-me que a circulação é boa à volta da cama, mas não tenho muito mais a dizer. Agora,
já deu para perceber que ela tem um gosto eclético, então ela mistura vários elementos. O que eu acho às vezes é que eles não parecem ter muita relação uns com os outros, então não sinto muita coesão nos ambientes. Há assim umas disparidades de tom, umas disparidades de tecidos, desculpem, de padrões, etc., de estilo dos quadros e dos padrões que a mim me faz alguma confusão. Parece-me desarmonioso. Pronto, mas isso é uma questão de gosto, percebem? Mas, por exemplo, esta lista aqui azul, não é? Depois não tem grande relação, podia ser mais do tom do sofá ou até do tom da parede. Não exatamente o tom da parede, mas se calhar um pouco mais escuro, mas ir mais para aí. Para estabelecer essas ligações entre os elementos, que é aquilo que eu sinto que às vezes falta aqui. Nestes espaços que nós temos visto, aquele mais harmonioso até agora é o quarto das crianças, mas porque, quer dizer, há uma correspondência muito clara entre tudo, não é? Entre o papel de parede, a cabeceira das camas, as cortinas que estão nas janelas. Então é mais fácil, tens uma base forte, onde depois tens elementos um pouco mais ecléticos. Ok, estamos a vir para o andar de baixo. Ok, por acaso ela está-nos a dar a disposição, portanto, ali ao fundo dá para ver um bocadinho daquela mesa com as cadeiras vermelhas, que é aquele primeiro espaço interior que nós vimos. Portanto, estamos nesse piso, é o piso terra. Eu acho alguma piada este pavimento, que é o mesmo daquela sala, não é? Que tem esta continuidade para o corredor. Mas acho piada, eu gosto da textura. Eu não costumo gostar muito deste tipo de pavimentos, mas como tem esta textura e não é um preto muito escuro, não é? E um branco muito, muito claro e liso, eu acho que acaba por funcionar bem. Ok, esta é uma casa de banho, eu presumo que seja a casa de banho de serviço, muito simples. Acho piada às paredes. Eu acho que tem um aspecto assim um pouco rústico. Há bocado vimos alguns, eles mostraram só alguns pormenores, mas eu gosto desse lado um pouco rústico, um bocadinho imperfeito. Parece um pouco imperfeito, não é tudo lisinho, não é tudo, sabem? Parece que se percebe a mão humana, é um bocado como no jardim. Eu gosto disso. E está super suave esta casa de banho, está muito... tem poucos elementos, estão todos a combinar muito uns com os outros, os apliques têm o dourado, que combina com as torneiras, tem aquele elemento decorativo por cima da sanita onde estão uns livros, que é dourado também. Portanto, aqui há menos elementos e os que existem estão a comunicar uns com os outros. São parecidos, não é? Tem assim qualquer coisa que faz, neste caso é o tom do metal, pronto, que faz com que combinem uns com os outros e dá-nos essa noção de harmonia. Eu não quero dizer que tem que estar tudo a fazer pandan, não é? Que tem que estar tudo a combinar para ser harmonioso, não. Mas quando temos vários elementos, alguns têm que combinar com os outros. Não é? Tem que haver alguma relação, senão vai-nos parecer tudo muito desestruturado, muito fragmentado, e isso vai-nos dar essa sensação de desarmonia. Que nos atinge, ou que atinge cada um de nós de forma diferente, não é? E eu estou aqui a dar a minha opinião, obviamente, sou que estou a comentar, então é a minha opinião, mas é claro que há pessoas que vão achar, ou não se vão sentir tão incomodadas, ou para elas isso tem a sua própria harmonia, que é o caso claramente desta pessoa que é a dona desta casa, desta designer. Eu não sei se ela é designer de interiores, mas pareceu-me que sim. Eu acho piada aqui a isto também, gosto muito de ver quando fazem assim, quando usam estes apliques para iluminar uma peça, acho que fica bonito e fica logo muito composto, uma parede de repente já está, não é preciso mais nada e está ótimo. Ok, um ginásio, eu não tenho nada a dizer sobre o ginásio. Ok, esta cozinha, temos aqui um contrastezinho entre os móveis da cozinha que são assim um verde, parece-me que já estou a detectar aqui uma cor favorita, que é assim um verde acinzentado e depois as paredes que são um rosa muito suave, também um pouco acinzentado, portanto naquele sentido que não é vivo, não é um rosa pastel, mas acinzentado, porque o pastel também é vivo, tem muito branco. E a pedra que também parece ser rosa, eu agora estou na dúvida se ela é rosa ou se está só a refletir um bocado as paredes, mas parece-me que tem um tonzinho rosa, acho que não refletiria assim tanto, não. Não sei, como são dois tons muito suaves, eu até acho que combinam bem. E depois temos estes abajures por cima da mesa, não é? Mesa e ilha, pronto, que também tem esses tons rosa, vermelho, portanto está dentro da mesma família de cores, então eu acho que acaba por combinar bastante bem. Enfim, neste segmentozinho que eu estou a ver aqui muito particular, e eu acho que esta cozinha tem aquele aspecto
um pouco mais rústico. Lá está, um pouco mais clássico ou rústico, não é aquela cozinha moderna, não é modernaça. Também há uma preferência pelos dourados, não é? Que estamos a ver nos puxadores, ali nas torneiras também, temos ali umas panelas de cobre, portanto o cobre já é mais alaranjado. As partes metálicas que sustentam as prateleiras de madeira também me parece estar um laranja, ser um laranja mais forte e não tão dourado, enfim. Há aqui uma predileção, mas eu acho que os elementos vão combinando. O fogão está aqui mesmo ao centro da imagem, é branco e liga ali com o lavatório. Portanto, há essas ligações e depois tem ali o abajur do candeeiro que também é branco, a caixa de pão que também é branca, portanto, estão a ver, às vezes os elementos depois vão cruzando. O candeeiro, o pé do candeeiro parece-me ser rosa, daqui, então vão acontecendo estes cruzamentos, não é? O preto é inesperado, o preto nas cadeiras, é preto ou é castanho escuro? Não tenho a certeza, por acaso está-me a parecer castanho escuro. Mas não me está a chocar. Pronto, a madeira é assim uma madeira alaranjada e aqui já me parece uma peça mais usada, batida, mais vintage. Enquanto que lá fora aquilo parecia-me, a mesa de jantar parecia-me assim, suja. Aqui é do uso, não é? Aquelas marcas dos copos e tal, então aqui já não me está a meter tanta impressão. E ajuda a dar este aspecto mais rústico, o uso das madeiras, da mesa de jantar, do pavimento. E circula-se bem a toda a volta, portanto tem um bom espaço para ter esta mesa. Ai, que engraçado. Aqui, portanto, a cozinha não estava aqui, estava num outro espaço que eles vão mostrar aqui muito rapidamente, que é o espaço da televisão. Gosto imenso deste azulinho e tem estas estantes integradas e acho que vou mostrar o outro lado da divisão, mas acho que está a ser tão rápido. Isto parece-me super confortável e aqui já sinto uma harmonia maior entre os tons, apesar de haver ecletismo ali nas almofadas, mas sabem, as almofadas eu não acho tão grave, porque as almofadas para já, olhem, o verde que vem aqui buscar à pintura, o bege que vem buscar aqui, mas também combina com o próprio sofá, a mesa que tem alguns verdes que também vai buscar aqui, tem uns veios verdes, não é? Que vai buscar aqui às almofadas e ali à paisagem, e um tom também meio rosado, meio bege, que eu acho que vai buscar estes tons aqui também. E depois tens outras um bocado diferentes, mas esta, por exemplo, combina bastante bem com o sofá. Estas, se calhar, são as que saem mais fora. Estes têm os tons mais neutros, então também é mais fácil de combinar. É isso, estas saem um pouco mais fora, mas são aquele elemento contrastante, mas que numa peça decorativa não acho tão problemático, porque, eu não sei, tu percebes que é móvel, podes tirar, podes... Sabe, não é tão fixo, não é? E é mais pequeno, e também é mais pequeno. Não é? Quando tu tens um elemento que contrasta e que é muito forte, e é um sofá, eu ainda estou a pensar nos sofás lá da sala de baixo, é um compromisso muito grande. Então o meu conselho é fazer sempre que tudo parta dessa peça. Seja um sofá, seja um quadro, um tapete, uma cama. Se é algo que tem muito impacto, então o resto tem que ir beber lá. Porque estamos a ter muitos elementos que contrastem, que são grandes, não é? E na sala de baixo eram os móveis também, aqueles móveis espelhados. Aí tens muita coisa a concorrer, não é? E que são peças que têm uma escala grande. Ok, mas pronto, estou a ficar aqui muito presa num espaço que já percebi que vai aparecer pouco. Pronto, eles escolheram aqui, tem muito mais luz exterior, tem mais espaço. Parece-me que foi uma boa opção. Ok, e depois temos aqui a vista para o resto da divisão. Portanto, é um espaço aberto, cozinha, copa, sala de estar. Parece-me uma ótima opção. E sobretudo para casa de férias também, não é? Cai esta descontração, informalidade e... mesmo não sendo casa de férias, na verdade. Mas pronto. Mas parece haver uma divisão também clara, que estes móveis altos aqui também ajudam a fazer, que estão para cada porta e depois para lá da porta uma zona de estar, com este móvelzinho em rede, isto parece-me Vime, atrás do sofá, com estes candeeiros. Eu depois não gosto muito esta... É assim, conjugar estilos também pode ser muito interessante. Este aqui, não sei, pai, depois parece-me que não combina muito bem, porque tens um estilo muito rústico e depois tens uns candeeiros muito modernos em cima, espelhados e tal. Parece não jogar muito uma coisa com a outra. E depois os sofás, vamos ver se eles mostram melhor.
parecem-me ser bastante clássicos e assim com aveludado e tal. Portanto, eu aqui retiraria, trocaria este móvel atrás do sofá por outra coisa qualquer. É um pouco mais, talvez, rústica, mas não tão rústica. Enfim, porque depois o resto é tudo muito clássico. Deixa eu ver se eles mostram. Pronto, e como não seria de estranhar, é a divisão onde o pessoal passa mais tempo. É assim, estar perto da cozinha. Pronto, e depois é onde almoçam, provavelmente, onde jantam, essas coisas. Pronto, e depois tem esta questão das prateleiras abertas. Eu acho bonito, acaba por ser também uma questão decorativa. Não é? Não vais pôr tudo à vista, não é? E se vocês repararem, está tudo muito arrumadinho, tudo muito direitinho, e depois temos aqui um metal assim mais envelhecido, aqui um metal mais brilhante, estes copos, ou seja, as coisas estão colocadas de forma intencional, não é assim à balda como se calhar estarão dentro do armário. A única desvantagem, a meu ver, das prateleiras abertas é o pó. É só isso. Nós temos uma prateleira aberta na nossa cozinha, é uma questão de necessidade para termos mais espaço para termos as nossas coisas, a cozinha não tem muita arrumação e às vezes quando há algo que eu quero usar, que já não uso há algum tempo, uma tarteira, uma coisa assim, lavo antes, pronto, é o que é. Mas pode ser essa a grande desvantagem, é depois a questão da manutenção, da sujidade, pronto. Ir mantendo limpo, essas coisas todas. Pronto, eles não me deram assim mais pormenores, tenho pena, ali da zona de estar. Isto é a vista da frente da casa, parece-me. Pronto, ok, ouçam. Eu gostei da casa, acho a casa bonita, adorei o jardim, claro, o jardim é um espetáculo. Gostei das divisões que vimos, pronto, eu acho que este vídeo não é tão exaustivo como é um Never Too Small, que é o outro canal que eu gosto de usar, que é para casas mais pequenas, ou o Architectural Digest, apesar de tudo eu acho que eles mostram mais, e mais de cada divisão, não mostram tudo. Eles não mostram todas as divisões da casa, mas mostram mais e com mais... Por exemplo, seria impensável, parece-me, daqueles vídeos que eu já vi, mostrar aquele espaço que é sala de jantar e sala de estar e não mostrar um bocadinho mais da sala de estar. Portanto, a vista da sala de estar para a cozinha, mais pormenores. Então, acho que aí falhou um pouco. E aquela coisa de estarem a falar de uma divisão e depois começarem a falar de outras coisas que estão noutras divisões, achei um pouco confuso. Eu acho que nunca tinha visto nada deste canal. Foi a primeira vez, pronto. Mas em termos da casa em si, eu acho que disse tudo o que tinha a dizer sobre cada divisão, deu para perceber que eu não gostei assim muito do estilo. No geral, para o meu gosto pessoal, é um bocado eclético demais. Em termos de disposição dos móveis, proporções dos móveis, circulação, parece-me funcional. É assim, eu não... Houve uma casa de banho que era aquela que tinha as cortinas gigantes, ou a banheira gigante, era tudo gigante, que eu acho que as proporções não eram muito adequadas para aquela divisão. Acho que é uma casa de banho demasiado pequena para ter peças tão grandes e então, ok, queres a banheira enorme, pá, não vais ter aquelas cortinas enormes. Ou seja, senti que aí não combinava assim tão bem, mas de resto, em termos funcionais, pareceu-me ok aquilo que vi. Fiquei mais presa de facto na parte decorativa, das cores, etc, porque é mesmo muito fora... É mesmo muito fora. Acho que estou a exagerar. Mas sim, mas é um bocado... É aquele ecletismo que eu sinto que não funciona muito bem. Porque às vezes há espaços que têm de facto peças muito diferentes no seu interior ou de estilos um bocado diferentes, cores, padrões, mas que de alguma forma combinam. Não é? E eu aqui senti que em algumas das divisões eu não senti essa harmonia, não vi essa harmonia. Há muita coisa no fundo, resumindo, há muita coisa que eu faria de maneira diferente. Sobretudo no que diz respeito a cores e algumas opções decorativas, sem sombra de dúvidas. Sim, é. Eu acho que no fundo é isso. Há ali muita coisa que não me pareceu harmoniosa. Tenho pena que não tenham mostrado o resto, mas pronto, é o que é. E espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma, porque eu, ao mesmo tempo que digo aquilo que não gosto, tento dizer porquê e como é que ficaria bem. Mas muitas vezes no meu entusiasmo eu depois não tenho a certeza se dei alguma solução. Eu espero que sim. E se calhar eu vou testando outros canais de vídeos. Eu já percebi que este talvez não seja o ideal. Mas eu acho que até foi riquinho. Não sei, digam-me o que é que acharam. Pronto. Se gostaram do vídeo, façam like, subscrevam o canal e até à próxima. Tchau, tchau.